Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias, assim, bem provocativas do Robert Lighthizer, que foi representante de comércio dos Estados Unidos, né? O livro dele, No Trade is Free, traz uma tese central que, olha, desafia décadas de pensamento. Exato. A ideia principal dele é que a política comercial só vale a pena se, no fim das contas, ela fortalece a maioria das pessoas, as famílias, melhora as comunidades. E ele tem uma visão interessante, né? Que a gente é primeiro produtor e só depois consumidor. Pegamos uns trechos do livro que questionam muito essa ideia de livre comércio, sabe? Isso. E alertam sobre a China, defendem uma política mais voltada para o trabalhador americano. Então, a nossa conversa aqui vai ser para explorar um pouco essa perspectiva, né? Como que para ele a política comercial dos Estados Unidos se desviou, digamos assim, dos seus objetivos históricos. E qual seria a alternativa que ele propõe, né? A gente vai focar na questão da dignidade do trabalho, no bem comum, nos interesses nacionais e, claro, especialmente a relação com a China. E Lighthizer não alivia, né? Ele chega a chamar o livre comércio idealizado de unicórnio, tipo uma fantasia. Ele diz que nenhuma nação que deu certo se desenvolveu assim, na base do livre comércio puro. Pelo contrário, historicamente usaram protecionismo, de forma estratégica. E o que isso quer dizer na prática, na crítica dele? Qual o problema desse foco? Bom, significa que ele critica muito a visão econômica tradicional, sabe? Que foca demais em ter produto barato na prateleira e em eficiência, mas acaba ignorando os custos sociais, os custos reais. Tipo o quê, por exemplo? Ele cita a cidade onde nasceu, Ashtabula, em Ohio, fala do declínio industrial lá, comunidades que foram devastadas, trabalhadores, principalmente os sem diploma universitário, que ficaram para trás quando as fábricas fecharam. Para ele, esses custos humanos assim são muito subestimados nos modelos econômicos. Entendi. E ele parece bem cético com aquelas soluções que a gente sempre ouve, tipo, vamos retreinar os trabalhadores. Funciona? Pois é, ele acha que não muito. Lighthizer diz que esses programas de retreinamento, na real, raramente conseguem colocar o pessoal da manufatura de volta em empregos com qualidade parecida, sabe? Ele defende muito a importância da indústria, não só pelos empregos bons, mas também para a inovação, para a tecnologia e até para reduzir os déficits comerciais que os Estados Unidos têm há tanto tempo. Essa crítica vale também para os acordos de livre comércio, os FTAs, tipo o NAFTA. Porque muita gente defende que eles abrem mercado para exportar, né? Sim, ele é bastante crítico. Ele argumenta que, na prática, muitos desses acordos acabaram trazendo mais importação para os Estados Unidos do que ganhos reais de exportação. E por quê? Ele aponta algumas coisas. Práticas que ele considera desleais de parceiros comerciais, um dólar que está sempre muito valorizado e diferenças importantes nos impostos, tipo o IVA, né? O imposto sobre valor agregado que muitos países têm. Sim. Isso funciona quase como uma taxa sobre importação e um subsídio para a exportação deles, uma coisa que os Estados Unidos não têm igual. Ele até cita análises como a do Danny Roderick, que sugerem que o lado ruim desses acordos, a redistribuição de renda negativa, pode ser maior que os ganhos de eficiência. Essa visão de que o jogo comercial é meio desigual fica ainda mais forte quando ele fala da China, né? Com certeza. Para Lighthizer, a China não é só um concorrente, é um adversário geopolítico, econômico mesmo. Ele detalha o que chama de práticas mercantilistas da China. Mercantilistas. Tipo... Um esforço bem coordenado para exportar o máximo e importar o mínimo. Isso inclui subsídios enormes do governo, empresas estatais com vantagens, roubo de propriedade intelectual, forçar a transferência de tecnologia, manipular a moeda. Ele vê isso como uma ameaça direta à ordem democrática liberal no mundo. Os Estados Unidos têm com a China são, na prática, uma transferência enorme de riqueza. E essa riqueza acaba financiando o poder militar e a influência econômica da China. Quer dizer, ele acha que os Estados Unidos estão basicamente pagando para fortalecer um adversário. Exato. Para Lighthizer, é um erro estratégico fundamental. Se a relação é tão complicada assim, qual a saída que ele propõe? A OMC, a Organização Mundial do Comércio, não ajuda. Ele acha que a OMC é ineficaz para lidar com as práticas da China. Por isso, ele defende o que chama de dissociação estratégica. Dissociação estratégica. O que seria isso? Basicamente, limitar de propósito os laços econômicos em setores que são chave, tipo alta tecnologia, defesa.
usar tarifas de forma mais direcionada para tentar reequilibrar a balança comercial e controlar mais de perto os investimentos entre os dois países. O Lighthizer também busca um apoio na história, né? Ele lembra que os pais fundadores dos Estados Unidos já viam o controle federal do comércio como algo essencial, e que o país teve longos períodos de protecionismo, como no chamado Sistema Americano do Henry Clay, lá no século XIX. Ele contrasta isso com o período depois da Segunda Guerra, o GATT. Ele vê essa época como mais pragmática, sabe? Tinha liberalização, mas com cuidado para proteger os interesses nacionais. Cita até ações protecionistas do Reagan nos anos 80. Então, para ele, o que mudou de forma tão radical? Qual foi o ponto de virada? A virada mesmo para o Lighthizer foram os anos 90. Primeiro, a criação da OMC, que ele diz que limitou a soberania dos Estados Unidos na política comercial, e principalmente dá para a China o status de relações comerciais normais permanentes, o tal do PNTR. Ah, sim, lembro disso. Isso abriu de vez o mercado americano para os produtos chineses com tarifas baixas. Ele acha que isso foi um abandono total da prudência que existia antes e foi um fator-chave para a perda de milhões de empregos na indústria americana a partir dos anos 2000. E ele aponta também algumas falhas mais, digamos, técnicas no sistema de hoje. Sim, ele dá 2 exemplos bem claros. Primeiro, o órgão de apelação da OMC. Ele acusa esse órgão de ter ido além do seu mandato, sabe? Basicamente criando novas regras comerciais com suas decisões, em vez de só interpretar as que já existiam. E isso acabou paralisando a função de negociação da OMC. Entendi. E o segundo? O segundo é uma brecha na lei americana chamada de minimis. Ela é isenta de tarifas as importações abaixo de $800. $800? É bastante coisa. Pois é, ele diz que isso virou uma isenção fiscal gigantesca, que beneficia principalmente as grandes plataformas de comércio eletrônico e, claro, a China. E prejudica os varejistas e fabricantes locais, além de dificultar a fiscalização do que entra no país. Bom, com tantos pontos críticos que ele levanta, como a gente poderia resumir a visão geral do Lighthizer que essas fontes apresentam? Olha, essencialmente o Lighthizer está pedindo uma reorientação bem radical da política comercial americana. Sair daquele foco muito estreito em eficiência e produto barato e voltar a focar no bem-estar do trabalhador americano, no fortalecimento do país. Ele critica muito o livre comércio como ele é praticado hoje, identifica a China como o principal desafio estratégico, que exige uma abordagem mais dura, de contenção mesmo, e defende usar de forma pragmática ferramentas como tarifas, para proteger os interesses nacionais e buscar um comércio mais equilibrado, né? Muito interessante. E para a gente pensar, fica uma questão que surge dessas ideias, né? Se toda a política econômica, como o Lighthizer sugere, envolve escolhas, envolve custos que não são distribuídos por igual, que nenhuma troca é realmente de graça, como que uma sociedade pode ou talvez deva decidir quais desses trade-offs, dessas trocas, valem a pena? Como equilibrar a prosperidade econômica, segurança nacional e o bem-estar de tantos cidadãos diferentes? Fica aí a reflexão.